e recentemente a gente viu aí, eleito na Argentina, o Javier Milei, né, que é a extrema-direita. De alguma forma, essas eleições, agora decidido que o Milei é o presidente, afeta de alguma forma a economia brasileira e a Bolsa de Valores? Assim, é muito prematuro pra gente falar, porque o Milei, pra se eleger, todo político pra se eleger, ele promete um monte de coisa, né? Agora, o que de fato ele vai conseguir cumprir é uma outra coisa completamente diferente. Ele tem uma Câmara muito fragmentada lá, um país dividido e massacrado por uma crise aí, a inflação Vai ter que altíssima. enfrentar grandes problemas, né? É um cenário muito complicado. A gente já viveu isso há décadas atrás e a gente sabe o quanto é difícil. O Plano Real foi um negócio que, tipo, cara, para dar certo era muito difícil e acabou dando certo. Sim. Então é sempre muito difícil. O que ele vai conseguir fazer? Eu espero que ele consiga fazer o melhor, que a Argentina volte a crescer e tudo. Por quê? Porque é um grande parceiro comercial É brasileiro. o terceiro, né? É, Atrás o terceiro maior. da China e Estados Unidos. É, o terceiro maior. Então, a gente exporta muito para eles, a gente acaba importando também. Então, é importante que a economia argentina esteja forte e cresça para que a gente possa, inclusive, exportar mais. Vai impactar? De alguma maneira, sim. A gente não sabe como, porque tipo, ele falou um monte de coisa, assim, o pessoal diz que ele é Liberal, maluco. né? É, assim, Ele quer acabar com o Banco também, Central, quer também dolarizar liberal, também dolarizar o país. dolarizar é a questão principal da campanha dele, mas não é uma coisa assim tão simples, né? Eles nem tem muitas reservas e dolarizar a moeda, pô, mas já é um pouco dolarizado, porque o pessoal acaba usando o dólar como referência, mas é um pouco complicado, né? Abandonar o peso, como é que seria isso? E se ele vai de fato conseguir, uma coisa vou conseguir começar a implementar essas ideias, e outra coisa, vai fazer efeito? Porque de repente ele consegue implementar, ele consegue o apoio do Congresso, tudo implementa e não dá certo. Então são dois grandes desafios, conseguir implementar e de fato dar certo. Um Banco Central independente eu acho importante. A gente viu, o banco deles é independente, né? E a gente viu aqui no Brasil quanto foi importante o nosso Banco Central independente, o Campos Neto subindo a taxa de juros esse ano, principalmente. Não caiu a taxa de juros, embora o presidente da República forçando, e tecnicamente uma decisão muito acertada do Campos Neto em manter ali a taxa de juros, por conta dos Estados Unidos, né? Porque essa diferença de prêmio de risco Brasil e Estados Unidos, se a gente cai, o gringo faz o quê? Vai embora. Tô ganhando pouco agora, porque o Brasil... O que eu ganho nos Estados Unidos, mas o risco do Brasil... Não compensa. Não compensa. Tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, a inflação sobe, tudo descontrola. Então, a taxa de juros é algo que tem que ser muito feita com muito cuidado. E o Campos Neto teve um cuidado bem grande nisso, o Copom teve um cuidado com isso aí. Isso mostrou a importância de um Banco Central independente. Claro. E aí, acabar com isso na Argentina, vou acabar com o Banco Central... Eu não acho interessante, né? Eu não sei nem se ele consegue, se ele vai ter força política para isso. Porque, na verdade, o que o pessoal não entende, e é legal de falar, é que, assim, o poder executivo, no caso o presidente, ele não faz sozinho. Ele tem o poder legislativo e também o poder judiciário. Ou seja, ele tem todo um Senado, passa ali pelos deputados. Se for aprovado, vai para os senadores. Se não for, volta para os deputados. Então, veja, é todo um cenário que todo mundo tem que se adaptar até chegar no presidente. Sim. Então, isso teria que passar por uma série de coisas. Agora, Mira, para o pessoal entender, né, que está aqui nos assistindo, quais são os fatores macroeconômicos que interferem na subida da Bolsa e os que, de fato, são aqui do Brasil? Assim, basicamente, no mundo inteiro, o fator mais importante é a taxa de juros. O ciclo de taxa de juros é sempre o que dita o ritmo de tudo da economia. Taxa de juros para cima ou para baixo, bolsa para cima ou para baixo, renda fixa para cima ou para baixo. Isso é o mais importante. Entender o ciclo de taxa de juros, eu acho que qualquer investidor, seja de renda fixa, de renda variável, de criptomoeda, de qualquer coisa... mas criptomoeda... Se a gente falar de Bitcoin e Ethereum, os grandes ativos, eles ficaram tão grandes que eles acabam seguindo um pouco do ciclo de taxa de juros também, de aversão ou adesão a risco lá nos Estados Unidos, porque aí os grandes fundos já estão investindo em cripto, grandes fundos estão querendo fazer ETF de cripto, como tem aqui no Brasil, a gente já tem isso já há algum tempo, eles querem fazer. Então, é um interesse muito grande por cripto,
que vai seguir o interesse do apetite de risco lá do gringo. Então, ciclo de taxa de juros é o mais importante. E aí entender se a gente está numa perspectiva de alta ou de lateralização ou de queda de taxa de juros é o mais importante. No Brasil, a gente está numa perspectiva de queda de taxa de juros. Ela caiu esse ano, vai cair ano que vem, vai cair até um pouco mais do que caiu esse ano e deve cair também em 2025. E todo mundo pode pensar, não, mas o Mira acha que a economia está maravilhosa, o presidente... Nada disso. Muito pelo contrário, não acho que a economia está maravilhosa. Só que a taxa Selic estava tão alta que ela não tem como não cair. Porque se ela não cai, o Brasil quebra. Qualquer país, né? Se a taxa de juros fica alta por muito tempo, o país quebra. É um remédio amargo que, se ele não for bem dosado, mata o paciente. Exato. Mas você precisa dar esse remédio para poder controlar. Igual uma febre alta, você tem que dar um remédio. A inflação é essa doença, é esse mal. E a taxa de juros vai lá sendo ministrada para controlar o mal. A inflação aqui caiu, estava em 12, vai terminar o ano perto de 5, 4,5, alguma coisa assim, então já caiu bastante. Então a nossa taxa de juros também pode cair bastante. Claro que tem essa questão, a gente tem um prêmio de risco, então o gringo, para investir aqui, ele tem que ganhar mais do que ele ganha nos Estados Unidos, que é o país de referência. Então, enquanto lá a taxa está subindo, a nossa também não pode cair muito. Começando a trajetória de queda lá, aí tem espaço para a nossa taxa também cair aqui. Só essa que questão aí das tem... guerras, né? Que a gente está vendo, infelizmente. As guerras, elas influenciam pouco. A taxa de juros americana influencia mais. Tanto que quando começou a guerra lá de Israel, não fez preço na bolsa. Foi completamente indiferente. Nem no petróleo, né, Nem Mira? no Eu achei que ia petróleo. fazer no petróleo, mas... Pelo menos no petróleo, né? Porque de repente tem o conflito, ele se expande ali pelo Oriente Médio, grandes produtores, não fez preço nenhum. Na mesma época, os dirigentes do Banco Central Americano estavam dando declarações de que, de repente, está surtindo algum efeito. Isso fez mais preço. Bolsas subiram aqui nos Estados Unidos e a guerra foi completamente indiferente. Porque o mercado, ele olha o efeito prático daquilo ali. Teve uma guerra, tá bom. Vai subir preço de commodity, não vai subir, quem vai ser impactado, como teve a guerra como tem a guerra da Rússia e da Ucrânia lá, os fertilizantes ou algumas commodities produzidas, isso vai aumentar preço, e se aumenta esse preço, impacta a inflação, taxa de juros, de repente, vai ter que ser mais alta ou ficar alta por mais tempo. No final das contas, essa é a conta. Sim. Taxa de juros e inflação, o mercado não está preocupado com a guerra em si, que é uma lástima, é completamente tenebroso, qualquer guerra, milhares de vidas perdidas, mas o mercado está olhando os números. Até porque a galera que está lá no mercado, eu sempre falo isso, quem é o mercado, o senhor mercado? É um monte de gente que está trabalhando para dar dinheiro para a galera que botou dinheiro nos fundos de investimento, fez. Então é o pessoal trabalhando. E eles vão ser cobrados pelo resultado que eles deram. E aí eles têm que escolher. Se vai dar ruim aqui, eu tenho que ir para o outro lado, porque o meu cliente vai me cobrar resultado. Ele não pode ter o sentimento, poxa, não sei o quê. Não, ele vai, se esse aqui vai dar ruim, eu vou para o outro lado, porque é isso que vai dar maior retorno nos fundos de investimento, e eles ganham taxa de administração, é assim, e vai ser assim no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Fica sempre correndo de um lado para o outro. O político fez isso, falou besteira, não sei o quê. O mercado corre para um lado para o outro para se defender. Sim. Agora, Mira, quem tá com medo, tá assistindo a gente aqui agora, ainda tá com receio, ou começou há pouco tempo, ou ainda tá pensando em entrar na bolsa, quais os primeiros passos que você aconselha para ela começar o ano 2024 como investidora na Bolsa de Valores? A primeira coisa é dar uma equalizada nas dívidas, né? Ter reserva de emergência, porque aí você começa de forma mais tranquila. E depois, eu acho que tem que estabelecer uma meta muito clara do que você quer fazer. Porque a maioria vai para a Bolsa pensando em ficar rico da noite para o dia, né? Fazer a Bolsa de cassino. E essa é a melhor maneira de você perder tudo. Porque você sempre vai naquela aposta, naquela dica quente, porque custa R$1, vai para R$10. Se a ação fosse boa, ela não custava R$1, já começa por aí, né? Então, não é assim que funciona. Eu acho importante estabelecer uma meta. Eu quero viver de renda. É possível para todo mundo, só não vai ser rápido, vai levar muitos anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, mas dá para viver de renda, dá para atingir a independência financeira. Eu saí da favela e atingi a independência financeira aos 35 anos, tem quase 10 anos atrás. Nem estava na internet, nem tinha nada disso.
era um trabalhador comum como todo mundo, e atingir a independência financeira, porque eu investi durante 18 anos para chegar nisso, entendeu? Então, dá, todo mundo consegue, só que leva um pouco de tempo. Tendo esse horizonte bem definido do que se quer da Bolsa de Valores, qualquer um consegue, não tem nenhum problema. Eu acho que o caminho mais fácil é investir para longo prazo, aportar todos os meses, de forma constante e consciente, todo mês, separa uma parte do salário, faz a regrinha de 70-30, separa 30% das suas receitas e investe para longo prazo, comprando ações e fundos imobiliários, pensando em retorno para daqui a 10, 20 anos, principalmente para um retorno mais voltado a dividendos. Esse é o caminho mais fácil. Mira, mas dá para fazer na bolsa, comprar um negócio que vai subir? Dá, eu faço isso, eu adoro, eu sou trader, eu faço trade, só que eu sou um profissional, eu tenho décadas, eu invisto há uns 27 anos, entendeu? Eu sou analista CNPI, eu sou profissional, sou planejador, sou um monte de coisas. Só que foram muitos e muitos anos de mercado. Eu tenho mais de 10 anos trabalhando no mercado financeiro, entendeu? Então, eu não recomendo que as pessoas vão fazer trade ou diquinho ou alguma coisa de início. Isso é uma evolução da experiência. Depois de anos investindo, você vai vai se sentir mais confortável para tomar mais risco. E aí sim você pode fazer operações um pouco mais arriscadas, não tem problema. Mas de início, compra ações de boas empresas, ações de setores perenes, bancos, seguradoras, elétricas, saneamento, aquilo que daqui a 20 anos vai estar lá, são concessões. Aquela conta que sempre chega ali debaixo da porta, né, Mira? Chega para mim, minha vontade de devolver por porteiro. Sim, mas são concessões normalmente de longo prazo, saneamento e elétricas, quando a gente fala. Bancos não vão acabar nunca. Então a gente tem ali uma série de setores muito resilientes que vão durar muito tempo, não são tão suscetíveis, conseguem repassar inflação para os seus preços. Então são empresas que têm maior previsibilidade, sustentabilidade, elas são mais... Os contratos são mais longos, né? Já tem ali uma são mais resilientes, né?